Bem, amigos e amigas, irmãos, irmãs, estou aqui mais uma noite para deixar um versículo da parte de Deus para nós, um versículo muito conhecido. Acredito que também sobre este versículo muitas pessoas também conhecem este versículo da palavra de Deus que se encontra lá em João, no seu capítulo 3 e no seu versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que você já, em algum momento, viu esse versículo nas redes sociais, em alguma camisa, estampado em alguma camisa. Em alguma localidade, acredito que você possa ter visto. E se não viu, está ouvindo ele agora. João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que é muito forte para nós, porque fala do amor de Deus para conosco. E quando falamos do amor de Deus, vemos, sabemos, entendemos, se analisarmos, vamos perceber que neste versículo 16 da palavra de Deus, quando ali Jesus falava com Nicodemos, nós percebemos e vemos o amor de Deus por todo o mundo. Quando está falando aqui o mundo, não é uma localidade, como é que eu posso dizer? Não é uma localização, não é só numa localidade. Quando fala mundo, está falando mundial, não é regional, é mundial. Esta é a palavra mais correta. Não é uma palavra regional, só numa localidade, mas é uma palavra mundial, ou seja, para todos que vivem na Terra. Todos que vivem na Terra, sim, que quero dizer, todos que são do planeta Terra, nós todos que estamos aqui, moramos aqui. Esta palavra. E quando esta palavra é dirigida para nós, para nosso coração, Jesus está dizendo assim para nós: eu amo tanto vocês que me entreguei de uma forma, sem olhar para um, sem olhar para o outro, sem medir ali uma acepção de pessoas. Eu vou morrer por aquele porque aquele tem condições. Eu não vou escolher aquele porque aquele não. Ele escolheu como se fosse uma classe só. Como se ele dissesse: não, eu vou morrer por todos. Não só por aquele, não só por aquele grupo, não só por aquele tanto de gente, mas eu vou morrer por todos que existem, porque todos precisam de mim. Porque nós sabemos que a cruz era para nós, mas Jesus fez questão de tomar o nosso lugar para ir, para ir no nosso lugar. E nós, quando falamos do amor de Deus, é sem explicação. É tão tá que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que maneira é esta que está escrita aqui neste versículo? Veja que não está escrito maneira, não é de uma forma, como posso dizer, abandonativa de Deus para nós, não. Muito pelo contrário. É uma palavra que ela não pode se medir o tamanho. Como, por exemplo, a gente ama um amigo, a gente ama a nossa mãe, não é verdade? Mas aqui quando Jesus ele está falando do amor de Deus para nós, ele está dizendo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aí você pode me perguntar: ô Cleber, e como é esta maneira que Deus amou o mundo? É uma resposta que eu posso lhe responder aqui. Eu não posso te explicar qual maneira é que está escrita aqui. Mas de uma coisa eu posso lhe dizer: que Deus ele amou eu e você de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que é sem explicação. É sem resumo. A gente não pode resumir e dizer assim: Deus me ama só dessa tanta maneira. Deus só me ama desse tanto, desse nível. Não, a gente não pode definir. Porque é um amor muito grande. Muito grande. Porque é tão tá que quando um homem, quando uma mulher, quando alguém que serve a ele, quando alguém que não serve a ele, ele ama da mesma maneira. Ele não escolhe
classes. Ele não escolhe, eu vou amar aquele porque aquele é branco, eu vou amar aquele porque aquele é moreno. Não, não, não. Ele ama todos iguais. Todos. 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 Sem fazer acepção de alguém. Todos estão enquadrados no amor de Deus. Bem sabemos, certo, que se eu ou qualquer outra pessoa, porque somos seres humanos, a gente pode cometer erros, pode cometer pecados, mas mesmo assim alguém pode olhar para mim e perguntar assim: Klebs, mas eu não sirvo a Deus, eu não sou evangélico, eu peco todos os dias, eu erro todos os dias. E quando eu digo errar, não é que eu não erre, é de uma forma assim que a pessoa possa chegar e dizer: mas eu cometo isso aqui e eu sei que isso aqui é pecado. Eu faço isso aqui e eu sei na minha consciência que é pecado. Eu sei disso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que mesmo assim Deus lhe ama. Deus não ama a prática se você anda fazendo, ou está fazendo, ou já fez. Deus não ama. Se eu mesmo cometer uma prática errante diante de Deus, lógico que ele não ama a prática em si. Quando a gente fala do amor de Deus, é o amor com nós, e não pelas nossas práticas. Entende? E então aqui Jesus ele deu uma palavra, como posso dizer, uma palavra de... É que tinha me fugido da mente, uma palavra de motivação para Nicodemos. Ou seja, em minhas palavras, que eu posso dizer assim, o que eu posso entender do texto é que Jesus estava dizendo assim para Nicodemos: ó, você pode ser um homem errante, você pode ser um pecador, eu nunca vou amar as suas práticas. Jesus não ama minhas práticas se eu errar, não. Ele ama eu em si, o ser humano. Aí quando o ser humano, se quiser, de espontânea vontade, porque Deus ele nunca vai forçar ninguém. Se o ser humano de espontânea vontade quiser servir a Deus e se entregar a Ele, aí é você e Deus. Mas sabe de uma coisa, meu amigo e minha amiga, nunca se ache abandonado por Deus, nunca se ache de uma forma que Deus não ama você, nunca se veja de uma forma que você é abandonado ou abandonada por Deus, não. Porque Deus ele me ama e ele te ama também. Da mesma maneira. O amor de Deus, ele não é um amor, como já falei e repito de novo, ele não é um amor de acepção. Ele não ama Clebson e ama outro a mais, não. É o mesmo nível que ele nos ama. Agora, certo que o ser humano também ele tem o livre-arbítrio em si para querer servir a Deus ou não servir. Isso é uma escolha do ser humano que Deus ele não obriga ninguém. Ele não me obriga. Ele não obriga você, não obriga ninguém. Todo mundo é livre. Todo mundo é livre. Agora, porém, nós lemos na palavra dele que porque Deus amou o mundo de tal maneira, para aquele que todo nele crê, também tem o crer, para não perecer. Amém? Então Deus abençoe. Em nome de Jesus. E este é o versículo que eu deixo para você. Deus me ama. Deus te ama. Ele não pode aceitar as minhas e as tuas práticas se nós errarmos diante dele. Mas o amor dele é incondicional para todos os seres humanos. Deus abençoe.